Olá, professores, professoras, especialistas, pais, comunidade escolar. Eu sou a professora Adelina Azevedo, eu sou professora da Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Minas Gerais. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre o ensino de Química nos anos iniciais do ensino fundamental, ou seja, do 1º ao 5º ano. Aí você pode me perguntar, mas peraí, Química não é um conteúdo só do ensino médio? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, o objetivo dessa aula hoje é dialogar com os professores e professoras que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental sobre o ensino de Química nessa etapa escolar e propor uma integração do conteúdo de Química em seu trabalho de ensinar ciências. Então, vamos lá. O objetivo da aula não é falar para você ensinar o conteúdo de Química do 1º ao 5º ano, não. É mostrar para você que você já faz isso e sugerir uma parte melhor de se fazer esse trabalho dentro dos novos pressupostos metodológicos. O ensino de ciência, né? Então a gente vai refletir sobre o que ensinar de Química nos anos iniciais do ensino fundamental. Como ensinar Química nos anos iniciais do ensino fundamental? Por que ensinar esses conteúdos desse modo? E quais as implicações das respostas a essas questões em relação ao livro didático de Ciências da Natureza dos anos iniciais? Bom, primeiro vamos refletir um pouco sobre o ensino de Química nos anos iniciais. Até 1961 não se ensinava ciência. O currículo não trabalhava com ciência na escola, nos anos iniciais, né? A partir da LDB de 71, aí já vem os impactos ambientais, as alterações na sociedade mais rápida, já começou a perceber a necessidade do trabalho desse componente, desses conteúdos. Então, a LDB de 71 já traz, né, já traz para o ensino de ciência nos anos iniciais. É importante lembrar aqui que quando a gente fala de ciências, tem ciências humanas e sociais aplicadas também. Mas nesse caso nós estamos falando de ciências da natureza, tá? Então, o que ensinar em Química nos anos iniciais? Eu quero mostrar para vocês o seguinte: o plano de curso, né? O plano de curso do Estado de Minas Gerais, ele já traz o que ensinar em Química nos anos iniciais. Veja bem, esse plano de curso aqui, ó, que eu peguei, é um plano de curso do 4º ano do ensino fundamental, que é o plano de curso desenvolvido nas escolas. Todo esse material aqui, todos esses objetos do conhecimento aqui, são objetos do conhecimento que são trabalhados em Química. Por quê? Porque a Química ela é uma ciência que trabalha com o mundo material. Na verdade, o foco da área Ciências da Natureza é a natureza em si, são os fenômenos naturais. Então, não existe essa... No imaginário das pessoas, é como se você tivesse uma ciência até o 8º, 9º ano e a partir de lá o professor aparecesse Química, Física e Biologia. E aí, na maioria das vezes, o professor trabalha, estão correndo tabela periódica, reações químicas, tudo num bimestre só. E quando o estudante chega no ensino médio, no 1º ano, ele ainda não desenvolveu sequer conceitos fundamentais e fundantes da química. Por exemplo, conceito de substância, conceito de mistura, o que é uma fórmula química. E também incomoda muito quando eu vejo professores ou mesmo pessoas adultas dizendo: eu não sei nada de química. Você pode não saber nada de química em termo representacional ou
às vezes, da teoria que explica determinados fenômenos. Mas você lida com química o tempo inteiro. Você sabe identificar um ácido, você sabe identificar uma base, você sabe que o que você alimenta interfere na saúde do seu corpo. Você sabe que escolher determinados remédios, você sabe ler uma bula de um medicamento. Então, isso tudo faz parte de química. Então, veja bem, as unidades temáticas, os objetos do conhecimento que traz aqui, eu peguei só o currículo o plano de curso do 4º ano, do 5º, do 1º, também já tem isso aí. Na verdade, os livros de química, os livros do PNLD, último, tem uma obra chamada Cadernos de Aprendizagem, que a parte de ciência dela é maravilhosa, ela é toda experimental. Então, por que ensinar química? Ensinar química nos anos iniciais, por que ensinar ciência? Porque está no plano de curso, é um dos argumentos, então é uma necessidade legal. E agora vamos para outra parte que não é a parte legal, que é a parte que justifica, né? Os conteúdos de química, em integração com os conteúdos de física e biologia, apresentam com destaque os conceitos de substância e de transformação, derivando-se desses outros conceitos a partir de atividades planejadas. Então, é uma loucura o aluno chegar lá no ensino médio sem domínio de determinados conceitos que poderia ser trabalhado com ele no ensino fundamental, às vezes em alguns deles no ensino médio, no ensino infantil. E aí, vamos para outra parte. Como ensinar química nos anos iniciais? Já falei com vocês dos livros que trazem sugestões, mas uma maneira de ensinar química nos anos iniciais, você vai trabalhar aqueles mesmos materiais que estão ali no plano de curso, mas você pode dar um enfoque diferente, inclusive em relação ao próprio vocabulário. Vamos pensar aqui, ó. Olha uma habilidade essencial aqui, ó. Identificar misturas na vida diária com base em suas propriedades físicas observáveis, reconhecendo a sua composição. É a habilidade que você vai ter que desenvolver no estudante. Olha um exemplo prático de você trabalhar isso aqui, ó. Você pega uma dissolução do sal de cozinha em água, ou então de açúcar, que são elementos do cotidiano, e você pode promover um debate e uma investigação com esses estudantes, perguntando para eles, né, qual a quantidade de sal que é possível desenvolver em um litro de água e de açúcar. Você pode pesar ou colocar os alunos para pesarem, para dissolverem, para eles observarem. Como recuperar o açúcar ou sal dissolvido? Também lá você vai falar de técnicas. Está previsto você falar de técnicas de separação de mistura. Aqui, em vez de você trazer um monte de conceito e de técnica para o aluno decorar, você pode encaminhar o aluno para ele pensar, raciocinar, buscar solução junto com os colegas para responder essa questão. Isso é resolver um problema. São questões que nos são impostas a cada dia. Esse é o objetivo do ensino de ciências desde os anos iniciais. Aí vamos aqui, ó. A soma dos volumes da água e do sal é igual ao seu volume antes de misturados? Outras interrogações. Então, numa atividade dessa, dá para você provocar no estudante uma investigação, descobrir, né, dentro da metodologia científica mesmo, observa o problema, eles levantam hipóteses, eles testam, eles vão ver se vai dar certo ou não. Isso é letramento científico. E aí, em vez de você ficar utilizando as palavras sal de cozinha, açúcar ou qualquer outra coisa, vamos utilizar os nomes que a ciência atribui a essas substâncias. Por exemplo, substância cloreto de sódio. Se você falar só cloreto de sódio, confunde, mas se você reforça, lembra-se que um dos conceitos estruturantes das ciências de química, física e biologia é o conceito de substância e transformação. Então,
Então, se você coloca, se você vai falar substância sacarose, substância açúcar, você já está levando para o aluno o conceito. Dissolver, misturar, para você. Porque aí, às vezes, no cotidiano e no ensino médio, os meninos não sabem a diferença entre misturar e dissolver. Não se atentam com relação aos volumes, quando você mistura o sal com a água. Por que o volume não altera? O que aconteceu com as partículas que foram utilizadas aí? Aí eu tenho trouxe outro exemplo aqui, ó, de trabalhar propriedade dos materiais, que você pode trabalhar com conceitos, substâncias, materiais, mistura, decantação, água potável. Aqui eu trouxe alguns exemplos, é só para você ir ficando atento com isso. Em relação, porque através de exemplos do cotidiano, é possível a transição entre o macroscópico e o microscópico. Porque, por exemplo, quando o aluno vê o sal sendo misturado em água, ele está fazendo umas observações macroscópicas. Quando você pergunta a ele, olha, por que quando eu coloco determinada quantidade de sal num copo de água, o volume não altera? O que aconteceu? Você pode pesar aquilo ali, você pode medir os volumes, e aí você já está fazendo uma transição para o microscópico, que é o momento que você já leva a estudante a criar modelo, a criar, aí ele não sabe escrever ainda direito, não é alfabetizado direito, pede ele para desenhar. Você já vai trazendo a questão da prática para a teoria, que quando você vai explicar por que não tem alteração no volume, você já está trazendo para o aluno a questão da teoria, ou seja, o que explica isso. E vai partindo, por exemplo, do simples para o complexo e do concreto versus o abstrato. Porque quando o aluno desenha ou escreve ou fala sobre as possibilidades, as hipóteses de ter acontecido com as partículas de sal ou de açúcar, que fez com que o volume não variasse, ele já está trazendo uma transposição do concreto para o abstrato. Ele já está fazendo uma abstração. Se ele já vai desenhar, ele já está trabalhando com essa abstração. Tem outras aulas interessantes também que você pode. Isso aqui eu tirei da coleção Explorando o Ensino, que é uma coleção de 18 volumes que está disponível na página do MEC. Então, brincadeiras, por exemplo, com bolhas de sabão, já é uma possibilidade de você trabalhar o ensino de química nos anos iniciais, sem essa denominação de ensino de química. Porque quando a gente fala o componente química, lá no ensino médio, quando a gente pega a ciência, o que foi estudado em ciência do 1º ao 9º ano, e já parte para o aprofundamento e para a parte mais específica. O que tem acontecido atualmente, que nós, os professores de química, estamos observando, e já ao longo tempo, e espero que isso venha mudar, essa aula é com esse interesse, é que o aluno já chega lá no ensino médio como se nunca tivesse visto química na vida dele, como se nunca tivesse visto física, como se nunca tivesse visto biologia. Sendo que o foco da biologia é o estudo da vida. O aluno discute a questão da vida, seres vivos, seres animados, seres inanimados, desde a educação infantil. Aí tem essa sugestão aqui, que é a brincadeira com bolhas de sabão. Trouxe mais outra aqui, ó, reações químicas. Os fenômenos químicos acontecem na nossa vida o tempo inteiro. Então, no ensino de ciência por investigação, você consegue fazer um levantamento com seus estudantes com perguntas, para que os alunos consigam entender, diferenciar uma transformação química de uma transformação física, que é o que está aqui no currículo. Ó. O currículo fala, inclusive, de transformações
reversíveis e não reversíveis. Aí fala de testar transformações do dia a dia, quando exposto a diferentes condições. Aí você pode falar do congelamento da água, do descongelamento da água, da conservação dos alimentos na geladeira. Isso aí é trabalhar química, é fazer um letramento científico. Então você não precisa, em propósito, de um laboratório específico, porque quando se trata de química, química está em todos os lugares, em todos os momentos. Então é só você desenvolver o seu olhar observador desses fenômenos. Aí, a outra pergunta, né? Por que ensinar química desse modo? Pelos mesmos objetivos de ensinar ciência. O estudante, ele tem que aprender a observar, aprender a utilizar a metodologia científica para a descoberta de questões que acontecem no cotidiano. O estudante, ele precisa entender que ele faz parte do mundo, ele tem uma relação com o mundo que o cerca, ele faz parte do meio ambiente. É tirar do aluno, a gente sabe que tem pessoas que estudam o desenho do corpo humano no livro didático a vida inteira e fecha o ano sem associar que aquele desenho é o desenho do corpo dele. Então, de repente, olha a diferença entre uma metodologia ativa e o uso de um livro didático. Se você pede um aluno para se desenhar, você, além de estar trabalhando a escrita, a parte artística, você está começando a mostrar para esse menino a entender que quando se trata de meio ambiente, é de todos os lugares onde ele está. Aí você não vai ter um adulto que faz passeata para defender a Amazônia, mas pisa na grama, mas mata o jardim da sua casa, deixa as plantas morrerem sem cuidar. Aí eu trouxe alguns pressupostos aqui, ó. É preciso a gente entender que os estudantes reconstroem seu conhecimento gradativamente a partir daquilo que ele já conhece. Então a criança já chega com um monte de conceito na escola. É só você refiná-los. É fundamental investir nas ferramentas das linguagens, com ênfase na fala, na escuta, na leitura e na escrita, em contraposição às explicações e definições prontas, seguindo a lógica do pensamento docente. Então, em vez de você apresentar conceito, professor, discuta com os alunos e leve a eles a formular esse conceito. Aquele conceito que a gente formula é muito diferente daquele que é trazido para nós pronto. Se a gente tiver que fazer uma prova e precisar desse conceito, a gente decora ele, mas se não for necessário, começa a não fazer parte da nossa vida. E também porque é nesse momento e desse modo que as crianças constroem, que a criança constrói as primeiras relações com a ciência, estabelecendo bases para o aprendizado de conceitos que serão ensinados futuramente. Estudo é pressuposto. A gente precisa fazer com que as crianças realizem reações químicas, mesmo nas séries iniciais elementares, além do inerente aspecto lúdico, pode ser uma das estratégias de trabalhar o desenvolvimento do raciocínio lógico e analítico, dando oportunidade ao estudante para observar, fazer previsão e buscar soluções para diferentes problemas. E a última parte. Quais as implicações das respostas a essas questões em relação aos livros didáticos de ciências dos anos iniciais? Veja bem, professor, os livros de ciências, eles são construídos para todos os estados da federação. Inclusive, tem algumas editoras agora, a partir do último PNLD, que ela está especificando de acordo com o currículo de cada estado. E também o livro didático, ele é fundamental no seu trabalho do cotidiano, tá? Aqui eu trouxe até um exemplo de um livro muito bacana aqui, que tem um monte de conteúdos, de objetivos pedagógicos, desempenho, o que se espera, a sentença descritora, né? Então o livro didático ele é importante, mas o livro didático, você não pode, ele ajuda a nortear um planejamento, ele sugere
sequências metodológicas. No estado de Minas, a gente tem os professores do Profip, constroem sequências didáticas para ajudar o professor. Mas o livro didático de Química, ele evita apresentar só o conceito que está pronto lá, deixa o próprio aluno desenvolver o seu conceito. E aqui estão, né, as referências utilizadas para a elaboração dessa aula. O meu muito obrigada e até a próxima.